Olá, pessoas. Saluton. Estamos começando a live agora com o Daniel. Vou só aguardar um pouco. Ele já está a postos para entrar na live, tá certo? Para quem está ouvindo aí em português, eu preciso dizer para vocês que eu vou falar rapidinho agora em Esperanto, porque nós temos aqui no nosso canal, o canal Esperanto do Zero, tem algumas pessoas que seguem o nosso canal que não falam a língua portuguesa, tá? Tem gente tem gente do Uzbequistão, tem gente da Itália, tem gente da Indonésia, tem gente da Malásia, tem gente da China, tem gente do México, do Chile. Então tem uma galera aí que não fala a língua portuguesa, seguindo o Esperanto do Zero, e que estão na expectativa de achar que essa conversa vai ser em Esperanto. Vou falar rapidinho em Esperanto para essas pessoas entenderem que a nossa conversa vai ser em língua portuguesa. O Daniel chegou agora. Daniel, só clicar em solicitar para a gente poder começar. Então, para quem em Esperanto, saluton al ĉiuj, kiuj ne povas paroli la portugala lingvo, mi devas diri al vi, kaj mi bedaŭras diri al vi, ke nia parolado, nia babelado estos nur en la portugala lingvo. Esperanto do Zero estis kreita por brasileiro kaj aliaj portugallingvanoj, kiuj ne povas paroli la portugala lingvo, do nia babilado estos nur en la portugala. De nun mi nur parolas en la portugala lingvo. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, ótimo. Tá ouvindo bem então, né? Não estou ouvindo bem você. Não está me ouvindo bem? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Agora sim, mas a frase anterior não subiu. Pronto, eu acho que foi a posição do fone agora. Agora tá bom então, beleza? Agora sim, você me ouve bem? Oi? Você me ouve bem agora? Eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Só explicar, apresentar então, gente. O Daniel Cotarello Garcia. O Daniel, ele é argentino, de Buenos Aires. Nasceu lá, criado lá, vive lá até hoje. E tive a oportunidade de conhecer o Daniel no Congresso Brasileiro de Esperanto, em junho deste ano, 2019, lá em Goiânia. E aí nos conhecemos e aí achei que seria uma ótima oportunidade. O Daniel, ele fala também a língua portuguesa, e como esse canal é aí destinado a não esperantistas, né, a brasileiros e outros falantes de língua portuguesa não esperantistas, chamei ele para conversar com a gente. Ele tem uma perspectiva bem interessante sobre o Esperanto e ele realmente é muito interessado no assunto do Esperanto, né, Daniel? Sim, na verdade o Esperanto é a língua que mais amo. Não é uma língua como as outras, é uma língua especial. Eu acho que todo esperantista não considera o Esperanto mais uma língua. É nossa língua. Verdadeiramente eu amo a ideia interna do esperantismo, do qual podemos falar também. Não? Ótimo, Daniel. Acho que você pegou um assunto aí que já é bem interessante, que eu falo pouco no meu canal e que, portanto, muita gente não sabe, né? O Esperanto, ele tem uma ideia interna. Conta pra gente o que é, ou o que você entende que é a ideia interna do Esperanto. Bom, para dizer isso em poucas palavras, a ideia interna é que quando eu vejo seu rosto aqui no meu celular, eu primeiro vejo uma pessoa. É só depois um brasileiro. E você, quando vê meu rosto, vê primeiro uma pessoa. É só depois um argentino. Eu já sei que você ontem torceu por Flamengo, mas não importa. A ideia interna do esperantismo é mais grande do que isso. Em minha defesa, eu gostaria de dizer que eu não sou flamenguista, tá? Só para deixar claro. O Esperanto pode ser enxergado como uma língua, só uma língua, com os aspectos
morfológicos, sintáticos, lexicológicos. É, é mais como inglês, como chinês, como qualquer língua. Mas o Esperanto tem um movimento, não é só uma língua. É verdade que no congresso do Esperanto, no primeiro congresso, na França, em 1905, se acordou uma definição do esperantista. Esperantista é qualquer que fala Esperanto, não importa para quê. Mas, na verdade, a maioria dos esperantistas tem uma ideia de fraternidade, de universalidade, embora possa ter amor à sua própria pátria. O esperantista não necessariamente um esperantista é apátrida. Ele pode amar a sua própria pátria, mas nunca vai desprezar as nações alheias. O esperantista sempre vai ser, primeiro, um membro da humanidade. Essa é a ideia interna do esperantismo, a paz, a fraternidade. É uma coisa muito linda, que não é igual falar para outra pessoa que não é da sua língua nativa em Esperanto que usando outra língua. Por exemplo, agora nós falamos em português, mas você é nativo, seu português é infinitamente melhor do que o meu. É verdade. Se brigarmos por algo, eu estou em uma inferioridade de condições, né? Porque, embora eu fale português, não sou nativo dele. Há um pequeno esforço maior, não? Não um grande esforço, na verdade. Eu sou muito feliz falando também na língua portuguesa, eu amo essa língua, né? Mas não é a minha língua nativa. Então, quando falo como um nativo, há uma diferença, né? Ainda seria pior se você e eu falarmos inglês, por exemplo, né? Ou outra língua que ninguém... Oh, que legal! Tá falando eu oi. Não conhecia. Ele quer falar oi. Fala oi, meu filho. Ele tá um pouco triste. Ele quer... Gente, eu vou precisar de alguns minutinhos aqui só pra entreter ele. Vem cá, meu filho. É meu filho esse, tá, gente? Ele... Estamos sozinhos, só nós dois aqui em casa. E ele... Meu filho, a gente combinou que você vai assistir desenho agora um pouquinho. O papai precisa conversar um pouquinho. Tá bom? Então fica no colo. Então pronto, fica no colo, conversando com o papai. Pronto. Pronto, Daniel, a gente pode arrumar Não aqui. há problema. Vocês estão me ouvindo, gente? A gente pode continuar conversando aqui com ele no colo. Ele acordou agora? Aproveitamos para mostrar que os esperantistas somos pessoas humanas, como as demais. Temos família, no caso do André, temos um filho, não sei se é o único ou se tem mais. É, né? meu filho único, Somos pessoas como qualquer um, né? Porque algum acha que os esperantistas somos alguma espécie de fora do mundo, não? Não, somos pessoas como qualquer um, mas que, além disso, falamos Esperanto, né? Bom, então... Pode continuar, Daniel, você está falando da ideia interna do Esperanto. Não, então, o Esperanto é mais democrático. Quando André e eu falamos em Esperanto, ninguém de nós tem vantagem sobre o outro. Isso pode ser muito importante. Por exemplo, entre os países, se há uma reunião, um encontro de cientistas de, por exemplo, não sei, física nuclear. O encontro vai ser numa língua. Hoje, essa língua muito provavelmente vai ser a língua inglesa. Há um século, provavelmente era a língua francesa. Após um século, só Deus sabe em qual língua poderia ser. Mas, na língua inglesa... Vai ser o Esperanto, gente. Esperemos. Nós mantemos o Esperanto à disposição do mundo todo, não?
quando as pessoas quiserem, né, aqui está. Né? Bom, o encontro é em inglês. Né? As nações de fala inglesa podem me enviar seus melhores especialistas no tema. As nações que não são de língua inglesa têm de enviar seus melhores especialistas, entre os que, além da especialidade científica, também sabem inglês. Veja que diferença. Já, só por isso já estamos em inferioridade de condições. Além disso, nossas nações têm de gastar muito dinheiro que os nativos... Daniel, eu achei muito interessante esse exemplo que você deu, né? Porque o inglês, apesar dessa ideia de que o inglês é a língua internacional, ainda não é. Muita gente não fala inglês. Então acontece isso que você falou. Eu, por exemplo, eu sou psicólogo. Então, se eu tivesse um grupo de pesquisa, por exemplo, não tem, tá? Mas se tivesse um grupo de pesquisa em algum tema específico, não sei, tem um amigo, por exemplo, um amigo psicólogo que é doutor, e a especialidade dele é em racismo. Então ele estuda racismo como fenômeno social e fenômeno psicológico, né? As pessoas, o racismo das pessoas. Se ele for apresentar um trabalho num congresso internacional em inglês, ele é um dos maiores especialistas em racismo no Brasil, mas não é o maior. Talvez por falar inglês, ele que vai fazer essa fala, e não uma outra pessoa que seja melhor qualificada para falar por não ter um inglês tão bom. Então acaba que é bem claro, bem nítido isso que você está falando, que o Brasil acabaria sendo subrepresentado ao discutir esse assunto com outros países, né? E isso aconteceria com todos os países que não têm o inglês como língua nativa. É assim, mas vamos respeitar os direitos autorais. O exemplo não inventei eu. Eu li esse exemplo num livro escrito em inglês. É um livro dos anos, por volta de 1950, de vários autores. O título em inglês era Esperanto, the World Interlanguage. Ou seja, Esperanto, a língua mundial internacional. É muito interessante esse exemplo. Eu pensei, sim, é assim. Uma nação pode enviar o melhor cientista, a outra tem de escolher só entre os que falam inglês. Como dizemos em inglês, poderíamos dizer, ao longo da história da humanidade, a língua da nação mais poderosa em cada momento. Hoje é o inglês, mas já foi o francês, já foi o latim. Cada uma pensava que ia existir para sempre como língua internacional, não foi assim, também vai deixar de ser assim como o inglês alguma vez. Então o exemplo não é minha, mas pode utilizar, já é de há 70 anos, acho que o direito autoral já ficou inválido. Com certeza. Ô Daniel, acho que você já falou, né, mais ou menos dessa questão. Uma coisa que a gente queria conversar também, que eu acho que seria bacana, é como que você conheceu o Esperanto, como que você ficou sabendo do Esperanto? Bom, a primeira vez que li o nome Esperanto foi numa revista para crianças. Só li como uma curiosidade que mencionavam, né, de um projeto de língua, quase como que algo que ninguém tinha aplicado, só um projeto. Alguns anos depois, li o nome Esperanto, esse foi pior. Num romance dos agentes de... não sei como se diz em português. O nome do seriado era The Man from U.N.C.L.E., em inglês, né? Que foi traduzido para o espanhol como El Agente de Cipoll. Não sei se em português era o Agente de Cipoll. Os personagens eram Napoleão Solo e Ilya Kuryakin. Você lembra? Não, você é muito jovem. Mas alguns dos que ousam lembram de Napoleão Solo e Ilya Kuryakin,
as mulheres estavam todas apaixonadas pelos, né? Por eles, né? Por eles, perdão. Bom, e também publicaram livros, né? Bom, num desses livros, né, o mundo estava sob a ameaça de uma organização terrorista, né, que tinha um satélite com armas nucleares orbitando a Terra, né? E transmitia em Esperanto, transmitia as ameaças em Esperanto. Ou seja, era a língua dos criminosos, né? De algum jeito, não lembro como, mas de algum jeito, Napoleão Solo e Ilha Kuriaki conseguiram entrar no satélite. Então, uma espécie de estação espacial, mais que um satélite. Né? Assim eu conheci a primeira palavra que li em Esperanto. Estuparo. Estuparo, porque era um letreiro que eles viram, estuparo, que quer dizer escalera em espanhol, escada em português, né? Escada. Ficava mal escrito porque não tinha o supersigno. Não tinha o sinal, um sinal, não sei se todos os que ouvem conhecem o alfabeto do Esperanto. O alfabeto do Esperanto tem como uns chapéus, né, sobre algumas letras, né? E ficava sempre esse chapéu, né? Então, a primeira palavra que vi já era um erro, né? Mas o maior erro era supor que o Esperanto era a língua dos criminosos. Bom, passaram anos, né? Eu sempre pensava que o Esperanto era um projeto que alguém tinha, um bom homem, mas que não tinha tido sucesso, né? Até quando eu tinha 20 anos, li um artigo sério numa revista, onde falava do Esperanto. Eu já tinha estudado o inglês. Né? Quantos anos você tinha quando você encontrou isso? 20 anos. 20 anos. 20 anos, você já falava inglês? Já falava inglês. Né? Então, isso é importante. Depois podemos falar um pouquinho sobre isso. O Esperanto é muito valorizado porque já aprendeu uma língua estrangeira. Porque se percebe melhor a diferença da dificuldade que tem. Né? Eu aprendi Esperanto na 10ª parte do tempo que eu tinha dedicado ao inglês. Né? Mas eu li esse artigo, li acerca de uma gramática sem exceções, né? Para quem é falante nativo do espanhol e já aprendeu o inglês. Falar de uma gramática sem exceções é como pôr as sardinhas diante do gato, né? Verdadeiramente, uma gramática sem exceções. Só 12 terminações verbais em toda a língua. Né? O autor exagerava um pouco e dizia que podia ser aprendido em 20 horas. Na verdade, em 20 horas... Esperando em 20 horas? Exagerou um pouco, né? Na verdade, em 20 horas você pode conhecer os fundamentos da gramática, algo de vocabulário, com a ajuda de um dicionário pode entender, né? Mas não domina a língua nesse tempo. Né? Temos que ter cuidado de não exagerar, porque depois a gente, quando encontra a primeira dificuldade, diz, não, isso não é tão fácil como me disseram. Né? Pois então, Daniel, você me falou que você não gosta muito, né, de dizer para as pessoas que o Esperanto é fácil de aprender. Por que você por que você toma esse cuidado? Por que você acha que não é bom falar para as pessoas que é fácil? Eu distingo 2 casos. A pessoa que só fala a sua língua nativa e a pessoa que já aprendeu pelo menos mais uma língua além da nativa. Quem aprendeu mais uma língua além da nativa já sabe como é fácil ou difícil para ele aprender uma língua.
A essa pessoa posso dizer com certeza, o Esperanto vai ser muito mais fácil que essa experiência que você teve. Hein? Vai ser muito mais fácil, muito menos difícil, como você prefira dizer, né? É, porque você já conhece como é o processo do aprendizado de uma língua. Se você só fala a sua língua nativa, você ainda não sabe como é fácil ou difícil aprender outra língua. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, porque todos somos diferentes, alguns têm mais facilidade para uma coisa, outros para outra. Né? Então, como não sabe como é, se eu dizer o Esperanto é muito fácil, né? Que é o que eu sinto a tentação de dizer quando eu comparo o Esperanto com o inglês. Eu penso, eu aprendi o Esperanto na 10ª parte do tempo do que o inglês, é muito mais fácil. Mas a pessoa que ainda não aprendeu nenhuma língua pode pensar, pode pensar. O que quer, meu filho? Quer falar um pouquinho? Como se chama a criança? Nacho. Nacho Yosan. Nacho, quer falar um pouquinho? Inácio, olha para o celular um pouquinho. Dá um oi. Tem vergonha, parece, né? Eu não. Está chorando, está Pronto, pensando, nunca ouvi Já... um português tão ruim. Ele acordou agora, né? Aí tá um pouco enjoadinho. Bom, então, mas podemos continuar, gente. Vai. Eu prefiro dizer que o Esperanto é relativamente mais fácil, comparado com outras línguas. Que Esperanto se pode aprender mais rapidamente, porque tem uma gramática muito mais regular, com muitas menos regras, porque não tem exceções, mas sempre é uma facilidade ou dificuldade relativa, porque senão algum pensa que é tão fácil como ficar deitado na poltrona com uma cerveja numa mão, umas batatas fritas na outra e assistindo a televisão. Não? Então, quando tem a primeira dificuldade, porque, por exemplo, acha que o Esperanto tem algumas coisas que não tem o português ou o espanhol, por exemplo, o acusativo, não? Que é uma pequena pedrinha no sapato para alguns estudantes, né? Eu gosto muito do acusativo, eu penso que é muito útil, né? Mas às vezes as pessoas que não têm esse recurso nas suas línguas tendem a aprender, né? Na minha opinião, é uma boa troca, né? Ter o acusativo e não ter os centos, talvez miles, de conjugações do português ou do espanhol. Substituir, com certeza. Substituir todas as nossas conjugações por só 12 terminações verbais, com as quais falar todas as sutilezas que podemos exprimir em nossas línguas nativas. Bom, se além disso tenho de aprender o acusativo, é um pouquinho menos fácil. Mas às vezes acontece que a pessoa que foi persuadida de que o Esperanto era totalmente fácil, não precisava nenhum esforço, a primeira dificuldade diz, não, isso não é para mim, não é tão fácil. A pessoa desiste, né, de aprender o Esperanto. Sim. Os que estão ouvindo, o acusativo é um recurso muito legal do Esperanto que nos permite ter uma ordem muito mais livre nas frases. Tem muitas vantagens. Só temos de aprender um pequeno recurso que não está em nossas línguas. Na verdade, está no português, no espanhol, no inglês, mas ficou reduzido aos casos dos pronomes oblíquos. Sim, isso é o que ficou do velho acusativo do latim.
ficou nos pronomes oblíquos, mas nos substantivos, nos adjetivos não usamos. Bom, por isso é que não insisto tanto, o Esperanto é fácil. O Esperanto é mais fácil do que as línguas nacionais, o Esperanto é relativamente mais fácil. No meu caso pessoal, foi 10 vezes mais fácil do que o inglês. Eu era a mesma pessoa, né? Então, acho que o mérito, o problema, fica nas línguas, não na pessoa, nesse caso, porque é o mesmo eu que aprendeu o inglês, foi o eu que aprendeu o Esperanto. Ah, com certeza. E o Esperanto, você sente que você aprendeu em quanto tempo, assim, você tinha um nível razoável, né? Com uma boa fluência razoável? Menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. Estudava não intensivamente, estudava num curso tradicional, porque isso foi há 42 anos. Embora alguns não acreditem, existiu um tempo na humanidade no qual não havia internet, não havia celulares, não havia Instagram, não havia Facebook, né? Mas havia professores, havia quadro negro, havia giz, havia sala de aulas, né? Havia cursos. Então eu fiz um curso, eram 2 vezes por semana, né? 2 vezes cada semana, mas eu só podia assistir uma, porque eu estava estudando na universidade, né? Então só podia assistir uma. Foi a metade do curso, mas gostava tanto da língua que estudava em casa, como livro. E também, há pouco tempo, comecei a ter contato com esperantistas em outros países, né? Em todo o mundo, né? Com pessoas de quais países você começou a conversar no início? O primeiro foi um francês, né? Mas tínhamos contato. Era por carta? Escrito, por carta. A Associação Universal do Esperanto tinha um serviço, né? Que era Corresponda Servo Mondscala, né? Serviço de correspondência mundial, né? Você escrevia e dizia: eu tenho 20 anos, sou argentino, sou homem, gostaria de ter contato com esperantistas de tal ou tal país, ou de qualquer país, homens ou mulheres, ou indistintamente, jovens, velhos, ou indistintamente, né? Recebia, uns dias depois, recebia endereços de esperantistas que também estavam interessados. A outra maneira era como os anunzetoi, pequenos anúncios, nas revistas esperantistas. Era comum alguém escrever um pequeno anúncio numa revista esperantista para manter correspondência. O primeiro com o qual eu escrevi foi um jovem francês. E depois legal. tive contato com, vou tentar lembrar a maioria, né? Com pessoas do Japão, a antiga União Soviética. Desculpa, não ouvi China, o último país? A antiga União Soviética. União Soviética, tá. Sim. Que já não existe mais, né? Mas agora são uma dúzia de países, né? Lembro que tinha correspondência como um jovem na Sibéria, né? Na Argentina, falar da Sibéria era como dizer Júpiter, né? Dizia, você escreve alguém na Sibéria, né? Bom, e depois, há pouco tempo, encontrei essa pessoa no Facebook. E agora temos contato pelo Facebook. Sim, bom. Também na Suécia, Alemanha, Polônia, Espanha, embora fosse a mesma língua, também como esperantista das Ilhas Canárias, né? Também Irlanda,
alguns da África, também de Canadá, né? Para mim, é muitos países que não Canadá, lembro legal. agora. É muitos países que não lembro agora. Mas isso comecei com pouco tempo. Só um minutinho, Daniel. Inácio, papai não pode Sim. agora. Papai tá conversando, tá bom? Depois você mostra pro papai, tá? Depois você mostra pro papai. Então pega lá e mostra aqui. Pega aí e traz aqui. Desculpa, é meu filho, ele tá precisando um pouco aqui da atenção, tá um pouco difícil aqui. Coitado, Gente, estamos roubando-lhe o pai. Ah, obrigado, que legal, meu filho. Muito legal. Daqui a pouco a gente vai comer isso aqui, tá bom? Agora pode assistir, desenha aí um pouquinho. Crocante. É crocante, então tá bom. Obrigado. Pronto, Daniel. Coitado, ele pensa que estamos roubando-lhe o pai, né? Ele na verdade. Bom, eu comecei a manter correspondência com esses esperantistas com pouco tempo de aprendizado, né? E o bom da correspondência, né, Daniel, é que como não é falado, você sabendo o básico, você já consegue se corresponder, porque na ausência de vocabulário você tem tempo para olhar para o dicionário, né? Sim, mas além disso, o Esperanto tem várias qualidades muito legais. Uma delas é que você conhece a função das palavras facilmente, porque todos os substantivos acabam em O, todos os adjetivos em A, o objeto direto é assinalado pelo acusativo, os verbos acabam em as, is, os. Então, você dá uma olhada a uma frase e, pelo menos, embora não saiba as palavras, já sabe qual é o sujeito, qual é o verbo, qual é o adjunto. Não lembro o termo da gramática portuguesa, mas os adjuntos adverbiais, né? O objeto direto, o objeto indireto. Então é muito mais fácil. Interessante isso que você falou, Daniel, porque isso que você falou tem a ver com a chamada leitura instrumental, né? Então você consegue fazer uma leitura instrumental. Você às vezes não sabe exatamente o significado daquela palavra, mas pelo contexto você consegue deduzir o que aquela palavra significa. E aí no Esperanto esse contexto é mais fácil de entender por conta dessas terminações. Você às vezes não conhece o radical, mas como você disse, você sabe se é verbo, se é advérbio, se é substantivo, se é adjetivo. Então fica mais fácil de intuir o significado da palavra desconhecida, né? Sim, você pode pegar um texto, por exemplo, em polonês. Tem um dicionário de polonês, eu posso garantir que não vai entender o texto, embora tenha dicionário, se você não fala polonês. Mas o famoso escritor Leo Tolstói, russo, ele disse que após um final de semana, no qual ele estudou o básico do Esperanto, já podia entender os textos escritos nessa língua com a ajuda de um dicionário. Olha, que bacana, né? Agora você tente estar um final da semana olhando para a gramática do russo, ou do chinês, ou do sueco, né? Tenha um dicionário e tente entender um texto nessa língua e vamos ver se é assim ou não. Claro, não todos somos Tolstói, né? Em geral, precisamos um pouquinho mais de tempo, mas é bem possível, né? É muito mais fácil, você tem muita mais certeza no Esperanto. Em outras línguas, quando você aprende uma regra, tende a aprender as exceções. Por exemplo, para falar no português, né? O plural de cartão é cartões. Né? Então, eu posso dizer palavras que terminam, que acabam em ão, o plural é ons. Né? Bem,
Então, essa é uma mão, né? Então eu tenho duas mãos. Não são mãos, são mãos. Mas são. Eu tenho um irmão. Se fossem dois, teria dois irmãos, não irmãos. Outras são. Bom, então, às vezes, há e aos. Né? Bom, então vou à padaria. Né? Eu pido, me dá um pão. Não, melhor, me dá dois pães. Pães. Não, pães. Não, já sei, mas estou pensando como empregando as regras. Né? Empregando pão. Pães? Não. Pão. Pães? Não. Pão, paz. Vê como, quando você aprendeu uma regra, tem de decorar as exceções dessa regra. Os verbos já são bastante difíceis nas línguas românicas, né? As conjugações verbais. Né? Em português, em espanhol, tem de decorar muitas terminações. Né? Mas, além disso, tem de aprender os verbos irregulares. Né? Então, é muito tempo. Né? O doutor Zamenhof foi um verdadeiro gênio, né? Que ele fez uma síntese do melhor de cada língua, né? Para fazer uma língua que, sem perder expressividade, né? Uma língua na qual foi possível traduzir a Bíblia, o Corão, Shakespeare, Camões, Cervantes, Dostoiévski, né? Uma língua que era útil para exprimir toda os necessários, mas faz isso como mínimo de recursos. Né? Então, isso explica porque eu pude aprender essa língua na 10ª parte do tempo do qual aprendi o inglês. 10 vezes mais rápido que inglês, hein? É muito mais rápido, né? Hoje li uma pessoa no Facebook que diz que aprendeu o Esperanto 15 vezes mais rápido do que inglês. Também outras pessoas dizem, outros dizem 5 vezes, 3 vezes, né? Mas mínimo, 3 vezes mais fácil. De que depende isso? Né? Isso depende. Eu acho que é no mínimo 5 vezes, 8 vezes no mínimo, na verdade. Acho que 3 vezes é muito pouco. Para nós que somos falantes de uma língua românica, né? Ou de uma língua indo-europeia. Para falantes de línguas da Ásia, o mandarim, o cantonês, o japonês, pode ser menos fácil. Mas, ainda assim, podem aprender o Esperanto muito mais facilmente do que outra língua europeia. Pelo menos 3 vezes mais fácil, isso garantido. Né? Mas os falantes de línguas da origem indo-europeia, sim, pelo menos 5 vezes, acho. Né? Mas, geralmente, eu simplesmente digo a minha experiência, né? Porque essa sei que é verdade. Não é uma estadística, essa foi verdade. Bom. Bacana, eu acho que essa questão é uma estimativa, né? Cada pessoa vai ter uma estimativa e realmente o estilo da língua nativa da pessoa faz muita diferença, porque ela pode ser mais parecida com o Esperanto, com a estrutura do Esperanto, ou mais distante, né, dessa estrutura do Esperanto. Realmente, nós da língua portuguesa e de outras línguas provavelmente, acaba que é mais parecido. Provavelmente não como estrutura. A gramática do Esperanto é uma gramática bastante original, né? Muito mais simplificada da gramática das línguas europeias em geral. Né? O vocabulário que é mais parecido. Né? Então, o vocabulário, realmente. O Zamenhof procurou as raízes
mais parecidas entre as línguas que ele falava. Ele falava uma dúzia de línguas, não sei exatamente quantas, né? Mas falava pelo menos russo, polonês, ídish, hebraico, francês, latim, grego, algo de inglês, creio que algo de alemão, né? Então, conhecia bastante, né? Então, muitas dessas línguas receberam influência do latim. Tem, até em russo tem palavras de origem latina, né? Então, o Zamenhof procurou as palavras mais parecidas entre todas essas línguas. E o resultado disso foi que, aproximadamente, 3/4 do vocabulário do Esperanto são de origem latina. Então, como nós falamos línguas derivadas do latim, você com certeza alguma vez já deve haver ouvido que o espanhol é um português mal falado ou que o português é um espanhol mal falado. Não? Mas, na verdade, está mais perto da verdade dizer que o português e o espanhol são latim mal falado. evoluíram do latim vulgar. Não? Ok, alguém com certeza nessa época talvez diria o latim mal falado. Não? Então, como Zamenhof achou muitas palavras semelhantes entre essas línguas, o resultado, querido ou não, foi que 3/4 do vocabulário do Esperanto indiretamente vieram do latim. E outras vieram do grego, e outras línguas eslavas, línguas germânicas. Mas a estrutura, eu não poderia dizer que é parecida com alguma das outras línguas que conheço. Não sou linguista, não conheço tantas línguas, mas eu acho que a gramática é mais planejada, né? Então não é tão parecida. Né? Mas é uma boa notícia. Nós não percebemos quanto complicadas são as gramáticas das nossas línguas nativas. Quando falamos a nossa língua nativa, voamos com piloto automático, não? Como os aviões. Não estamos pensando, isso é verbo, isso é substantivo. Uma criança brasileira fala como futuro do pretérito, mas não sabe que se chama futuro do pretérito. Por exemplo. O que não é nativo, geralmente algo tem de razonar sobre a gramática da língua. Não consegue usar a gramática intuitivamente, né? Como uma criança do Brasil, por exemplo, usa a gramática da língua portuguesa intuitivamente, sem saber o que está fazendo, né? É que nem quando eu vou falar inglês, por exemplo, eu preciso raciocinar. De qual verbo que eu vou usar aqui, né? O verbo, tal tipo verdade, de conjugação é para tal função, ou então é para tal função, e acaba que fica mais cansativo, né? Falar em língua estrangeira, na verdade. Isso é uma discussão sobre isso, né? Primeiramente, isso é quando você está aprendendo. Né? Agora, embora meu português tenha muitos defeitos, mas eu não estou pensando em gramática, estou falando espontaneamente e, de fato, estou pensando em português enquanto estou falando com você. Não penso na minha língua e traduzo para outra língua. Não? Mas, ao início, você examina um pouco a língua e a estrutura dela. Outros não. Há duas opiniões. Como deveríamos aprender uma língua que não é a nossa nativa? Uma opinião diz: os bebês não estudam gramática e aprendem uma língua. Então, aprenda como aprendem as crianças. E outra diz: não, estude racionalmente a língua
né, conscientemente. Não sei qual tem razão, mas eu fiz um pouco de cada coisa, mas acho que é mais o aprender como adulto, o que eu fiz, né? Eu faço, né? Pelo menos, né? Porque eu penso, eu já não sou essa criança. Eu não faço nada como quando eu era criança. Agora faço as coisas como adulto. Então, por que teria de aprender uma língua como a criança que já não sou? Não? Por que não posso aproveitar numa nova língua o que já aprendi nas outras? Por exemplo, quando eu aprendi o que era um gato, né, eu estava aprendendo a existência desse animal e o nome desse animal, né, na língua que eu estava aprendendo, que era a minha língua nativa. Provavelmente também estava me treinando no uso da língua em geral, não da língua espanhola, né, senão da língua em geral. Mas agora eu já sei o que é uma língua, já sei o que é um gato, então por que não aprender que gato em Esperanto se diz muito parecido, gato? Né? Por que não aprender isso? É aproveitar o que eu já sei. Né? Mas outros pensam diferente. Na verdade, afinal, o bom método é o método do qual você gosta e como o qual você aprende. E talvez o bom método para o André não é o bom método para o Daniel, né? Ou o bom método para qualquer que está ouvindo, né? Bom, eu particularmente concordo muito com você, Daniel. Eu acho que a gente tem que usar essa bagagem, né, do que você já sabe da língua materna para aprender outra língua. E eu acho um desperdício de tempo também aprender outra língua sem usar essa bagagem da língua materna, né? Eu acho que a gente aprende muito rápido usando, no nosso caso, a língua portuguesa para aprender Esperanto, por exemplo, né? Sim, isso é o que eu penso. Né? E também um outro aspecto interessante do Esperanto que não falamos até agora, que é o valor propedêutico do Esperanto. Ótimo, fale. Não sei se todo mundo sabe o que quer dizer propedêutico. Né? Por exemplo, o filósofo Platão, na antiga Grécia, ele exigia 10 anos de estudo da matemática antes de estudar filosofia com ele. Porque dizia que a matemática tinha um valor propedêutico para a filosofia. Dizer que uma coisa tem valor propedêutico para outra quer dizer que o aprendizado dessa primeira coisa faz mais fácil aprender a segunda. Por exemplo, se um chinês aprende português, depois vai achar mais fácil aprender espanhol. Para ele, o português vai ter um valor propedêutico para aprender o espanhol, porque são línguas da mesma família, né? Não vai pensar que são tão parecidos que praticamente o mesmo, não é assim. Estão cheios de falsos amigos, cheios de palavras que são masculinas num deles e femininas no outro, né? São duas línguas diferentes, mas são parentes, são como dois irmãos, né? Que têm o mesmo sangue, mas são duas pessoas diferentes, né? Bom, se diz que o Esperanto tem um valor propedêutico para o aprendizado de outras línguas. Né? Então, que, por exemplo, em vez de estudar 4 anos de alemão, é melhor estudar 1 ano do Esperanto e depois 3 de alemão. E de passagem você aprendeu mais uma língua, né? Também aprendeu o Esperanto, mas embora fosse só para facilitar a outra língua. Há estudos estatísticos sobre isso que parecem confirmar que sim, que é assim como funciona. E acho que no canal de André temos um filminho sobre isso, não, André? Isso, eu fiz lá um vídeo sobre a Universidade de Paderborn, que fez uma pesquisa com crianças alemãs, né?
colocou as crianças alemãs para estudar durante 6 anos. Um grupo estudou 2 anos Esperanto e 4 inglês, e o outro estudou inglês 6 anos. Né? E no final, as que aprenderam Esperanto durante 2 anos, elas falam inglês melhor do que as que aprenderam só inglês durante 6 anos. Né? Mesmo tendo estudado inglês menos. Estudaram 4 anos inglês e falam inglês melhor do que as outras que estudaram 6 anos inglês. E falam caso... 2 línguas, né? Além do alemão, né? Além disso. Uma interessante gorjeta, né? Não posso dizer que eu tenha essa experiência, porque embora eu aprendi, ou estou aprendendo, português depois do Esperanto, muito depois, né? De fato, há menos de 4 anos que comecei a aprender português. Eu aprendo muito mais rápido do que o inglês, mas há vários fatores, não só o fator do possível efeito propedêutico do Esperanto. O fator mais evidente é que a língua espanhola e a língua portuguesa pertencem à mesma família linguística das línguas românicas. No entanto, que o inglês é muito mais afastado, pertence à família das línguas germânicas. Né? Então, a primeira vantagem, o Esperanto não tem nada a ver. Né? Outra diferença importantíssima é que no mundo atual, se você quiser, é muito mais fácil praticar uma língua, mesmo com nativos dela, né? Como estou fazendo agora, por exemplo. Né? Você pela internet, pelo Facebook, você pode ter um contato muito maior, praticar muito mais e aprender muito mais rapidamente. Né? Então, não podemos comparar, né, a forma tradicional na qual estudei o Esperanto, o inglês, com a forma na qual aprendi o português. Mas ainda eu acho que alguma vantagem por ser esperantista tenho. Né? Bom, tenho uma vantagem muito importante, né? Que tenho muitos conhecidos esperantistas de fala portuguesa aos quais posso importunar dia e noite com todas as minhas dúvidas, porque, em geral, os esperantistas gostamos das línguas, gostamos de ajudar a outros esperantistas, gostamos de compartilhar o conhecimento. Então, verdadeiramente recebi uma ajuda enorme dos esperantistas de fala portuguesa, principalmente os brasileiros, também algum português, mas a grande maioria brasileiros. Né? É um efeito, o valor propedêutico indireto do Esperanto é ter muitos esperantistas nativos dessa língua aos quais importunar. Né? Mas também, quando estou analisando alguma frase portuguesa, eu participo em vários grupos de gramática portuguesa, eu acho que estou enxergando a estrutura da língua portuguesa com olhos de esperantista. Sim, acho que... Como é isso? Como é olhar com os olhos de um esperantista? Não sei exprimir-lo muito bem, mas, por exemplo, as primeiras palavras do hino brasileiro, que estão escritas num estilo parnassiano, né? Com uma ordem muito difícil de interpretar, o hino brasileiro, inclusive. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Né? Essa frase ficava num exercício, num desses grupos de gramática portuguesa, e a questão era qual é o sujeito, né, dessa frase. Né? Claro, eu já ouvi ne al glavo sangon soifante gila roman tiras familion. Então, já tenho os olhos acostumados às frases com uma ordem invertida, né? Mas eu acho que para mim é fácil, pelo costume do Esperanto, de
enxergar qual é o sujeito, qual é o objeto direto, qual é o complemento, qual é o verbo. Para mim é fácil, né, entender isso. Né? Muitos nativos não achavam, Mas respondiam muitos mesmo. É bem erradamente. possível que você conheça melhor, interprete melhor o hino brasileiro do que boa parte dos brasileiros. Porque nessa frase que você está falando é interessante porque, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, o sujeito da frase são as margens, não é isso? Ouviram do Ipiranga Sim, as margens plácidas. Então, as margens plácidas é que se fizeram ouvir, né? Como se as margens plácidas, como se as margens do rio pudessem gritar, falar, né? Então, isso é sim, um pouco isso contrafeitual e para os brasileiros não tem dificuldade para interpretar desse jeito a frase. Mas é isso que está é, dizendo na música. sim. Acho que isso é prosopopeia, né? Prosopopeia, assim, atribuir às coisas inanimadas, né, qualidades dos seres vivos. Né? Então, a frase, na ordem normal, né, seria: às margens plácidas do Ipiranga, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Né? Ah, elas Então é ouviam. fácil. Uhum. Então é fácil, as margens do Ipiranga é o sujeito. Mas eu percebi facilmente, né? Porque estou Uhum. acostumado a analisar assim as frases. Mas muitos brasileiros que falam português melhor do que eu, né? Mas não precisa de muito para isso. Né? Mas, eh, muitos não conseguiam, né, responder corretamente qual era o sujeito. Né? Eu acho que é porque eu estava lendo a frase com olhos de esperantista. Ah, com certeza, com certeza. Agora eu entendi o que você quis dizer. E realmente essa questão é a existência do acusativo em Esperanto, né? Que é uma dificuldade que os brasileiros e os argentinos também têm de aprender o Esperanto, mas que é uma dificuldade que depois que você supera, ela não sai mais da sua cabeça, né? Você passa a raciocinar levando em conta esse acusativo. Então, você separa facilmente o sujeito do complemento verbal. É É isso. assim, é isso mesmo. Alguns esperantistas não gostam do acusativo, mas são geralmente os iniciantes. Né? Os esperantistas que já têm anos falando a língua, geralmente não discutem o acusativo, são os iniciantes. Né? Eu Aham. já ouvi muitos. Bom, eu participo no programa Minha Amigo, né? Sou voluntário nesse programa, no qual ensinamos o Esperanto a pessoas que falam português. Né? E às vezes algum me diz: não poderíamos tirar o acusativo do Esperanto? Eu digo: bom, você está estudando há 2 meses, por exemplo. Eu estou aprendendo português há um pouco mais de 3 anos. Não poderia pedir que tirem do português as vogais nasais, que tirem do português a ênclise e a mesóclise. Mesóclise ninguém usa no Brasil, mas na gramática fica aí, né? Eu não poderia, mas não posso pedir isso. Não me vão dizer: cara, se você não gosta da língua portuguesa como ela é, vai estudar alguma outra e pronto. Né? É, claro, mas não sei por que as pessoas às vezes dizem: não podemos modificar isso no Esperanto. Não se pode, uma língua que já tem mais de um século, é uma língua formada, é uma língua que evolui como todas as línguas. Mas na história do Esperanto houve, uma separação de alguns esperantistas que criaram outra língua, o Ido. Né? E o Ido, entre outras reformas, deixou a um lado Daniel, o deixa eu só te acusado. falar. O Instagram tem um limite de tempo da live. A gente tem 20 segundos agora para finalizar. Então a gente vai finalizar Tá agora, bom. porque já está dando 1 hora, que é o Bem, máximo de live, tá bom, gente?
Obrigado pela participação de todos e, de repente, depois a gente não continua essa percebi o conversa. tempo. Obrigado, Bom, Daniel. muito obrigado. Abraço. Até breve. Um abraço para você.